Maria Fremas, Olá! No Em Discussão Especial, vamos falar sobre o direito autoral na internet e como as pessoas devem se proteger no ambiente virtual. Para esse nosso bate-papo, recebemos aqui no estúdio da Rede Alesp a doutora Renata Soltanovic. Ela é advogada e a primeira mulher que comandou o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. E também autora da obra Direitos Autorais e a Tutela de Urgência na Proteção da Obra Psicografada. Seja bem-vinda, doutora Renata. Obrigada, Lilian. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você hoje. Bom, eu só queria que a senhora falasse pra gente, antes de a gente falar sobre o direito autoral, o que é o direito autoral? Tá, vamos lá. O direito autoral é determinado por lei com o objetivo de proteção do criador da obra. Pode ser música, livro, site. Então, tudo que você pensa em criador de uma obra intelectual, ela é protegida. Boa ou ruim, aquela música horrível que ninguém consegue escutar, ela está protegida também por direitos autorais. Existe um tempo que esse direito autoral ele vigora ou ele é vitalício? Tá, ele tem, enquanto estiver vivendo o autor e ele não cede os seus direitos autorais, o direito autoral é dele, o direito patrimonial, porque o direito moral é irrenunciável. Então, o direito patrimonial, se ele não faz isso, se ele não cede esses direitos, é dele e vai até quando ele morre, depois de 70 anos, ainda existe a proteção da família. Então, por 70 anos, a partir da morte do autor, ainda existe a proteção. Bem, vamos dar um exemplo do Elvis Presley. Tá. Então, do dia que ele morreu... O direito hereditário dele isso, passa para os filhos. Passa para os herdeiros, e aí vai depender da forma como ele escreveu isso no testamento dele, mas enfim, em tese, para os herdeiros, vai contar a partir do dia que ele morreu, em janeiro, né, no mês... vou imaginar que ele morreu em fevereiro. Em janeiro do ano subsequente, começa a contar 70 anos da proteção. Depois disso, cai em domínio público. Esse é um direito dele, qualquer coisa que gira em torno do nome dele, ele tem direito financeiro sobre isso. Como ele faleceu, na verdade, ficaria para os herdeiros ou para quem ele determinou, né? Então, a gente diz para os herdeiros indicados. E o direito autoral e direito de personalidade é a mesma coisa ou tem alguma diferença, juridicamente falando? O direito autoral, a gente fala, está sempre envolvida ao criador da obra, né? De uma obra intelectual. O direito de personalidade todos nós temos, independente de você criar uma obra ou não, você tem direito, por exemplo, de personalidade, né? O direito personalíssimo com relação ao seu nome, à sua imagem. Então, esse é um direito personalíssimo. Eles são divididos, aí o direito autoral ele vai envolver sempre o criador da obra. Sim, sim. Agora vamos falar sobre a proteção na internet. Existe uma lei para isso hoje? Como existe uma lei para o direito autoral também? Explica para nós esse desenrolar. Existe uma lei que protege esse direito? Existe diferença do direito da internet, o direito virtual, com o nosso direito autoral normal, como nós acabamos de falar? Tem a diferença? Na verdade, o direito autoral ele é uma legislação antiga, né? Agora que a gente tem a Lei 9.610 de 98, mas... o direito autoral ele é protegido independentemente do suporte que ele tiver. Então, se ele tiver na internet, se ele tiver apenas no suporte do livro, ou se ele tiver em algum outro suporte, como uma tela, né, de pintura, então ele vai ter esse suporte. O fato de estar na internet, ele não é terra de ninguém. Ninguém pode sair por aí compartilhando algo sem indicar o seu criador. Senão vai acabar infringindo a lei de direito autoral. Instagram, vamos então. Se eu compartilho alguma mensagem que alguém mandou, que tem alguma foto, isso viola um direito autoral ou não? Ele pode violar direito autoral com relação à imagem. Então, um fotógrafo, ele tem direito àquela foto. Aquela fotografia está protegida por direito autoral. Sim. A pessoa que está na foto, como modelo da foto, ela tem direito personalíssimo. O direito de imagem dela está ali protegido. Então, eu não posso pegar a foto que um fotógrafo tirou de uma modelo, por mais famosa que ela seja, e, de repente, modificar aquela foto, utilizar algum programa que modifique aquilo, porque eu estaria infringindo dois direitos.
o direito do fotógrafo, né, que é o direito autoral dele, daquela fotografia, e o direito personalismo da modelo. Então, seriam duas situações diferentes. Então, o fotógrafo ele não tem direito de personalidade com relação à obra dele fotográfica, mas a modelo sim. Sim, sim. E a legislação, então, para direito autoral na internet e o nosso direito autoral falando em si, ela vai através da mesma lei, que é a 9.610. Isso, exatamente. Ah, entendi. E como que funciona, então, isso no ambiente virtual, assim, com práticas? Que é mais fácil a gente dar a prática para a pessoa que está nos assistindo entender como que funciona isso. Desde uma obra que... Hoje a gente até estava conversando antes de entrar aqui sobre as obras dos pintores que você falou, que envolve também o seu livro, né? Dá para vocês colocarem aqui direitos autorais e a tutela da urgência na proteção da obra psicografada. Como que surgiu essa ideia e o que envolve isso com o nosso direito autoral? Tá. Na verdade, eu fiz uma pós de direito de entretenimento, até porque eu tinha um cliente no escritório que infelizmente faleceu, mas era uma pessoa famosa, que eu adorava trabalhar com ele. E aí, a gente vai querendo se aprimorar e cada vez atender melhor o cliente, eu fui fazer uma pós de direito de entretenimento. Toda pós a gente tem que entregar um trabalho e eu gosto muito dessa filosofia espírita. Embora eu não estudo absolutamente nada sobre isso, mas eu gosto dessa filosofia deles. Sim. E aí eu quis escrever sobre a obra psicografada porque era um tema diferente e iria envolver diversos assuntos. Eu, dentro de uma discussão envolvendo obra, eu não estaria presa somente na obra literária, eu estaria falando, porque o que os médiums fazem? Eles têm a música, eles têm as pinturas mediúnicas, eles têm os livros, as cartas psicografadas, então isso você tem uma gama de discussão que envolve o tema. Quando a gente fala, por exemplo, em pintura, qualquer que seja o artista, né? Então a pintura, o quadro ali, ele está protegido por direito autoral. Se eu fotografo aquele quadro, o que é o correto eu fazer? Eu dizer, olha, esse quadro é do fulano de tal, então eu indico o artista, e ao invés de sair por aí compartilhando como se a obra fosse minha. Isso eu não posso fazer. Não pode. Não posso fazer. Então, se eu acho um desenho na internet, né? O desenho também é protegido, obviamente, pelo direito autoral. Então, eu acho um desenho bonito. Eu não posso sair compartilhando esse desenho sem indicar a fonte do autor. Então, eu tenho que colocar, o autor desse desenho é, por exemplo, Renata Soltanovich. Então, a hora que eu compartilhar, eu tenho que indicar o autor dessa obra. Este é o correto, né? Hoje, na internet, a gente percebe que as pessoas não fazem isso, vão compartilhando, né? Elas copiam e depois reproduzem, né? Sem indicar o autor. Todo mundo faz isso, né? Sem indicar o autor. Então, isso, de uma certa forma, fere direito autoral do artista. Aí muitas vão falar, mas eu não estou ganhando dinheiro com isso, né? Então, como eu não estou ganhando dinheiro com esse compartilhamento, ok, não teria problema nenhum. Mas, na verdade, você está deixando de lado de indicar o autor, aquele pessoa que se dedicou o tempo de fazer aquela obra intelectual, de esperou, de repente, a melhor pose, né? Ou, sei lá, foi tirar foto de uma paisagem no litoral. Então, ele esperou o momento certo, né? Comprou a máquina fotográfica certa, esperou a lente, limpou a lente, usou no seu... para aquele momento. Então, utilizar essas imagens free, que nem sempre são, né? Por isso que tem que sempre observar como é que você vai fazer esse compartilhamento. Como é que é o correto? Você que gosta, por exemplo, quem gosta de compartilhar imagem, né? Vou te dar um exemplo. No meu site, lá, eu escrevo bastante artigos. O que eu faço? Eu comprei um banco de imagens. Então, cada foto ali, eu comprei. Então, eu tenho direito ao uso comercial daquela foto. Imagens, quando você fala, um grupo, uma natureza, isso vem de hoje, então a gente não poderia estar pegando, copiando e colando, não pode. Não pode. Você hoje tem o banco de imagens, a gente percebe muito esses bancos de imagens que são gratuitos. Se você observar mesmo na leitura, ele fala ali, você pode compartilhar para uso doméstico, normalmente. Se você utiliza para uso comercial, você tem que comprar a imagem, né? Então, eu vou lá escrever um artigo e vou utilizar, por exemplo, uma mesa com flores.
eu tenho que comprar esta foto. Então, aí você tem um banco de imagens que você paga lá por mês, que você tem direito a 10 fotos, 15 fotos. Você pode fazer a cópia daquela foto, né, o download daquela foto e utilizar para uso comercial. Né? Para o você tem lá uma lanchonete, então você quer tirar, tem as fotos lá dos cafés, das tortas, você pode? Eu posso comprar estas fotos. Então, o nome é, de fato, você entra no banco de imagens e adquire aquelas fotos, paga por elas e aí você pode usar para uso comercial. Este é o correto, onde você não estaria violando o direito autoral. Por quê? Porque esta empresa, ela comprou do fotógrafo aquelas fotos. Então, ela acertou com eles o direito autoral e você está comprando dela. Então, ela é um intermediário. Provavelmente, a hora que o fotógrafo fez, ele cedeu os direitos autorais. Então, ele vendeu a foto com utilização patrimonial. Ele cedeu o direito daquela foto patrimonial, não moral. Eu não posso pegar, por exemplo, aquele desenho, aquela foto que ele fez, passar por um programa de computador e transformar ela de uma outra forma, né? De uma cor diferente. Uma cor diferente, na verdade, assim... Editar a imagem. Editar a imagem. Na verdade, assim, a foto que eu comprei, a não ser que o site que eu comprei a foto me autoriza a fazer isso. Se ela autoriza, tudo bem, porque ela pagou para o fotógrafo aquela imagem e aí, se eu colorir de tirar o vermelho e colocar o amarelo, não teria problema. Né? Mas tirando isso, a foto da forma que ela foi vendida, o correto é, eu não posso modificá-la, né? Porque eu estaria ofendendo o direito moral, né? O moral, não patrimonial, mas o moral do autor intelectual daquela obra. Mas nesse caso também envolve, né, direito moral e direito material, Isso, o patrimonial. O patrimonial, exatamente. Aí, na prática, você como advogada entraria com uma ação dos dois. Provavelmente o direito seria mais o moral. Então, vou te dar um exemplo simples. Você é super bonita, modelo, tal, você foi contratada por uma revista para tirar foto de uma marca X, né, da loja de roupa X. E aí, para aquela revista, então você ganhou para aquilo. Aí eu pego e começo eu, dona da marca da roupa, começo a usar não só na revista, como começo a colocar no meu blog, aí começo a colocar nos painéis, aí eu entro na loja, sua foto está lá. Então, eu estaria, não só no teu caso, excedendo aquilo que você contratou. Então, eu sempre falo, seja o artista, né, qualquer que seja a sua natureza, mas seja porque ele está fazendo uma obra intelectual, ou seja porque ele é modelo e está vendendo a sua imagem, qualquer que seja ela, pode ser só a mão. Ele tem que ter muito cuidado na forma que ele faz essa negociação. Sim, sim. Né? Para não correr o risco de vender além daquilo que ele queria. Né? Ceder os direitos além daquilo que ele queria. Porque senão ele perde, às vezes, o direito. Ele não vai perder o direito moral, mas ele pode perder o direito material. Sim, e quando a gente fala em direito virtual, é a mesma coisa que direito digital? O que envolve o direito virtual? Só internet ou aplicativos? O que envolve o direito virtual? O direito virtual ele vai envolver tudo, né? Os aplicativos, ele vai envolver a internet e o que mais a gente vai ter daqui para frente, né? Mas você tem a questão envolvendo crimes virtuais, por exemplo, de utilização de software pirata. Então, aí envolve muito mais do que os direitos autorais, mas aí vai envolver a questão do crime, né, envolvendo direitos virtuais. Aqueles sites ocultos que existe, né, que dizem por aí é crime virtual e aí não envolve direitos autorais. É crime da internet, enfim. E o WhatsApp? O WhatsApp, né? O WhatsApp é uma excelente ferramenta, claro, mas eu sempre digo o seguinte, cuidado com o que você compartilha e cuidado com o que você escreve ali, porque aquilo nada mais é do que uma prova, né, daquilo que você está colocando ali, digitando. E ali, tudo que você faz está no mundo. E você pode infringir diversos direitos, né? Quando você ofende alguém, então você tem o direito de personalidade, além
da questão criminal, mas eu estou mais dizendo do direito material. Sim, do nosso tema. Você compartilha uma foto de criança, né? Então você tem que tomar cuidado, né? Com o que você está compartilhando ali, se for alguma coisa pornográfica. Então você comete, além de tudo, crime, né? O crime virtual. Então, por isso que eu falo, o WhatsApp é uma ferramenta ótima de trabalho, ótima de comunicação. As pessoas têm que ter muito cuidado com o que vão compartilhar, o que vão escrever, porque hoje você salva aquilo que está escrito, leva para um cartório, né, um tabelião de notas, o tabelião vai lá, certifica aquilo, né, que está escrito, e com aquilo você já tem uma prova suficiente para ingressar com uma ação de dano moral, né, por qualquer que seja a natureza da violação. Teve um vídeo que passou esses tempos atrás, de um cachorrinho, né, que acabou com o colchão, e filmaram no WhatsApp e viralizou na internet, né? Uhum. Ela adquiriu o direito dela autoral a partir do momento que ela filmou, né, registrou ou não? Isso foi, só para ver se eu estou entendendo o que você está falando, né? E viralizou na internet. Ela teria direito de pedir esse direito para ela ou não? Muito bacana isso que você colocou, porque assim, no momento em que a gente tem que pensar assim, a internet não é terra de ninguém, né? Ninguém pode sair por aí filmando o que quiser e colocando na internet. Mas aí, vamos lá. Ela filmou o cachorro dela. Sim. Né? E ela disponibilizou aquilo pela internet. Né? Foi ela mesma que filmou e aquilo se espalhou. Ela disponibilizou, acho que no WhatsApp. Isso. E disso alastrou, né? Alastrou e foi parar na internet. Exatamente. Agora, vamos imaginar o seguinte, tem direitos autorais ali? Depende. Aliás, na verdade, sim. Em termos literais, ela tem direito daquela obra que ela criou. Vamos imaginar que eu sou uma empresa que vendo comida de cachorro. E eu quero utilizar o vídeo dela para dizer, olha, isso daí é cachorro que come tal comida, por isso que ele é bom desse jeito, por isso que ele é brincalhão, por isso que ele é forte. Eu teria que pagar para ela. Vira domínio público quando esse vídeo vai para a internet? Não. Não vira. Por isso, assim, eu achei engraçado, eu vou compartilhando. Como é que você compartilha? Você só compartilha ou você faz um comentário? Seu comentário, se for ofensivo àquela pessoa, pode acabar sujeitando a ação de dano. Então, esses cuidados a pessoa tem que ter, né, para não transformar aquilo num comentário que faça com que aquela pessoa, objeto daquela situação, seja ofendida. E também não pode ser usado aquilo como cunho publicitário, porque ela tem direito autoral do vídeo que ela fez. Então, se eu sou né, o exemplo que eu te dei de comida de cachorro e quero usar aquele vídeo, eu tenho que chegar até ela e falar, olha, adorei o seu vídeo, me vende, né? Porque eu quero usar ele para propaganda, para fins comerciais. Aí ela pode ganhar para isso. E aí tem prazo contratual ou não? Aí fica a critério dela. Pode ser que ela fale, olha, meu cachorro hoje tem 5 anos, eu quero, sei lá, daqui a 2 anos o cachorro tem mudanças, né? Então, eu quero só que eu quero que esse vídeo fique no ar só por 2 anos. Ela pode? Pode. Que interessante. Então, ela tem que, os contratos que envolvem obras, de um modo geral, elas têm que ter datas, né? Até porque o autor, ele pode, amanhã ou depois, vamos imaginar que o cachorro dela morra atropelado numa situação trágica e ela nunca mais quer ver aquele vídeo, né? Então, ela pode colocar até isso no contrato. Fala, olha, se por acaso meu cachorro morrer de forma trágica, eu quero que esse vídeo saia da sua publicidade. Ok, não tem problema nenhum, né? Então, isso tudo ela pode limitar no contrato. E a diferença, direito digital, tem alguma diferença com direito virtual? Já até acho que já te perguntei isso hoje ainda, mas a gente acabou desviando o assunto e não foi respondido. A questão do direito virtual, né, o direito da internet, você tem aquelas questões envolvendo o marco civil da internet, em termos de segurança, né, segurança da informação. Hoje, com a lei de segurança de informação, você vai ter alguns critérios envolvendo a segurança de informação das pessoas que entram lá na internet, se cadastram, por exemplo, para receber um vídeo, né?
Então, isso não tem nada a ver com direitos autorais, mas tem a ver com segurança da informação. Aí é um outro assunto que envolve, inclusive, direito criminal, né, direito penal, né, por violação de informações, de dados, né, de segurança, não só bancária, mas de endereço, né, CPF, até a sua forma de banco de dados para poder direcionar uma publicidade para você, né? Então, assim, a gente até, qualquer um acho que já deve ter percebido, né? Você começa a fazer propaganda sobre um tênis de corrida, fez uma pesquisinha boba lá no seu Google. Não tenha dúvida, você abriu o Instagram, abriu o Facebook, começa a aparecer a publicidade do tênis. Então, assim, o que é isso, né? Isso envolve muito a segurança da informação, né? A questão envolvendo a internet, né? O direito digital. Então, isso também não tem nada a ver com direito autoral, né? Mas tem a ver com a segurança da informação. E quando é criança? A criança, ela grava um vídeo, pega imagens, porque muitas vezes a gente que é mãe não tem controle total, né? É uma piscadinha, eles já dão um nó na gente e fazem o que querem. Se eles gravarem imagem de pessoas e colocar na internet, como que funciona isso? Continua? É um crime? Viola direito autoral? Ou por ele ser um menor incapaz, vai para os pais por falta de cuidado? Na verdade, a responsabilidade. Quando a criança ela grava, vamos imaginar que a criança começa a gravar aí uma situação de briga de marido e mulher, né? Que é uma questão íntima ali, porque o vizinho brigou e ela começa a gravar e ela, enfim, pelo olho mágico, né? Criançada bem esperta, consegue abrir a porta um pouquinho e tal, gravou. Colocou na internet. Você consegue rastrear quem foi e descobrem que é uma criança de 12 anos. Quem é o responsável por o que essa criança está violando, né? Então vamos pensar, quem é responsável são os pais, isso é fato, né? Pai e mãe, aquele que tem a guarda, né? Ou não necessariamente, mas assim, é pai e mãe que são responsáveis direto pelo filho, ponto. O que a criança está violando ali? Ela pode estar violando direito de imagem e direito de intimidade, do casal ali brigando, né? E a imagem daquele casal, direito personalíssimo. Vamos imaginar, aí vamos pensar uma coisa mais grave ainda, até para a gente fugir. O homem agrediu a mulher. A criança fez uma prova daquilo. Aquela prova pode ser usada como meio para proteger a mulher na lei de Maria de prova, né? Ainda que seja ilícita ali. Bom, nós tínhamos um crime ali sendo praticado, foi filmado, enfim. Aí é uma outra esfera criminal, que aí é o juiz, né, e o advogado da área criminal que vai entender. Sim. Mas, de qualquer maneira, o fato é que ela violou ali direito de imagem, né? E o direito das pessoas ali na privacidade dela. É diferente, por exemplo, eu estou numa festa pública, lá, numa passeata, por exemplo, ou aqueles eventos no domingo da Paulista, eu estou filmando, coloquei na internet, gravei lá, olha, estou vendo fulano, olha que bacana, gravei todo mundo ali, peguei uma coisa generalizada, peguei uma coisa generalizada, coloquei na internet. Aí vem a esposa do fulano e fala, você não disse que estava trabalhando? Olha você aqui na internet. Aí o rapaz quer processar a pessoa que filmou aquilo. Aí vai ter uma discussão. No momento em que ele não filmou A nem B, mas fez uma filmagem genérica, né, movendo uma situação pública, que a pessoa estava na rua, o que ela não pode é difamar a pessoa. Nossa, olha a roupa do fulano, que ridícula, né? Isso ele não vai poder fazer. Mas se ele fez uma filmagem sem direcionamento, né, sem apontar um ou B, né, mas fez porque era um evento público na rua, e ele postou sem comentários, ou só comentando, olha que bacana, tem um evento público, um teatro na praça, um teatro na Paulista, tal, né? Aqui estão as pessoas assistindo, que bacana, não tem problema nenhum, né? Desde que ele não ridicularizar ninguém. Vamos falar um pouquinho da sua obra, que a gente citou o nome, e você acabou não falando dela, que entramos em outros assuntos. Direitos autorais e a tutela de urgência na proteção da obra psicografada.
Você que quer ver esse livro, ele é sem fim, ele foi criado, vocês podem acessar o site, que deve estar aparecendo agora, tá? Abaixem e pode, a leitura é gratuita, né? Vocês podem abaixar ele, gratuito, não tem custo, para quem tem curiosidade e interesse na discussão desse assunto, tá? Fale sobre ele um pouquinho pra gente, que a gente até agora, nós falamos só do nome do livro e acabamos não indo na essência, né? Esse livro é minha menina dos olhos, né? Confesso para você. Foi um trabalho super gostoso para fazer, porque eu quis fazer um trabalho, não só falar no direito autoral propriamente, mas na questão envolvendo o médium, né? Aquele que com o pincel, a caneta em punho e tal, escreve sob o domínio de um espírito. Eu não vou entrar na questão da religiosa, né? Ou da mediunidade, como ela funciona, porque não é a minha área, né? Eu não sou estudiosa no espiritismo para dizer como é que isso acontece. Mas o fato é que o médium se identifica, 99% ele entende que a obra não é dele, né? Que é do espírito. Muitas vezes ele sabe quem é o espírito. É fulano, é ciclano, ele consegue identificar a pessoa, principalmente em cartas psicografadas. Então eu quis fazer esse trabalho. Primeiro, eu conversei com alguns médiums, eu tive sorte, porque acho que o universo acaba conspirando a nosso favor, então algumas amigas acabaram indicando alguns médiums para conversar. Foi muito bacana, porque eles explicaram como é que o funcionamento daquilo. Claro que isso não foi colocado no trabalho, porque não era o objetivo, foi muito en passant a forma como isso acontece, mas eu quis fazer o trabalho do direito autoral. Então, quando a gente fala do médium, por mais que ele diga que o trabalho não é dele, o direito autoral é dele. Ele tem que ser protegido. Por que eu falo isso? Porque a gente percebe muitas vezes que o médium ele acaba escrevendo obras muito bacanas, né, com cunho, inclusive, educacional, e a obra é simplesmente compartilhada sem que ele receba os direitos autorais ou sem que ele seja reconhecido por isso. Sim. Então, qual que foi a ideia? É dizer, olha, o médium, ele é o detentor do direito autoral. Não é porque ele diz que ele está psicografando por fulano de tal, e normalmente eles usam pseudônimo, né? Justamente porque no passado Chico Xavier foi processado por infração a suposto direito autoral. Ele psicografava Humberto de Campos e a família processou Chico Xavier e a editora por infração ao direito autoral. Primeiro que estava errado, não seria infração ao direito autoral e sim utilização indevida de nome de pessoa, né? Ainda que falecida, mas não podia usar porque os herdeiros têm a proteção, os herdeiros têm o direito de proteger o nome da pessoa falecida, né? Então, em detrimento disso, a ação não era de violação de direitos autorais e sim violação de direitos à personalidade. Mas, a partir dali, que foi um ícone, né, foi um divisor de águas, os médios começaram a perceber que eles não podem utilizar o nome de pessoas mortas, famosas. Então, eu conheci, por exemplo, um médium que psicografava Machado de Assis. E era uma mulher, essa médium queria escrever como Machado de Assis. E aí foi dito para ela, não faça isso, você vai ser processada pela família e outra. Nenhum juiz, por mais que o juiz seja espírita, reconheça isso, ele não pode, porque vivemos um país laico, declarar que o direito autoral é da família do Machado de Assis, por exemplo, né? Ou que o direito autoral não seja seu, principalmente se você violar um direito de personalidade, por exemplo. Aí eu vou dar um exemplo, né, para facilitar o leitor, eu cito isso nesse livro. Teve um livro muito bacana chamado A Voo da Esperança. O livro contou aquele acidente da TAM, o primeiro acidente que teve em Congonhas. E ele contou o acidente escrevendo a obra inspirado no pai da aviação. Bom, independentemente de quem foi o inspirador da obra dele, o fato é que no livro ele contava a história de uma família que morreu num acidente aéreo.
E ele deve ter colocado o sobrenome da família. Não colocou, Não. mas ele colocou as indicações da família. Então, os herdeiros da família reconheceram que se tratava deles e entraram com uma medida judicial, conseguiram fazer com que o livro não circulasse mais. Então, um livro super bacana, que vale a pena a leitura, enfim, mas eu nem sei se ele está mais circulando, porque a ideia era tirar a obra de circulação, o autor do livro, não quem o inspirou, mas o autor do livro, né, que é a pessoa viva, que é o médium, reescrevesse o trabalho tirando aquela parte que envolvia determinada família. Então, eu não sei se ele o fez, né? E, portanto, eu não sei se você encontra esse livro para ser comercializado. Mas o fato é que toda obra psicografada, ele tem um autor, né? E o autor é o médium. O médium pode até no íntimo dele falar assim, nossa, esse direito autoral não é meu. E se ele ele psicografa, ele guarda para ele e não comunica, não torna-se público, né? Uhum. Ele violou algum direito ou não? Porque ele não tornou público o que ele psicografou. E ninguém sabe. E ninguém sabe. Tá lá na gaveta dele. Na gaveta dele. Se ninguém fizer nada, ninguém vai ficar sabendo, não veio público, então, né? Se ele publica... Se ele publica e ele diz, olha, a obra psicografada por Machado de Assis, por exemplo, ele está violando o direito autoral, aliás, desculpa, ele está violando o direito de personalidade, o direito ao nome de uma pessoa que já morreu. Ele não pode dizer, por mais que ele acredite isso, ele tenha certeza absoluta que foi o Machado de Assis que sentou com ele e escreveu. E se você pega um estudioso de Machado de Assis, ele pega aquele texto inédito e diz, gente, isso daqui é Machado de Assis. E o perito, um perito judicial, não um perito, alguém estudioso de Machado de Assis, faz um laudo dizendo, olha, isso daqui, se não é Machado de Assis, é um plágio de Machado de Assis, mesmo com essa informação, ele não pode publicar como se Machado de Assis fosse, porque ele estaria utilizando o nome de terceiro. Entendi. Isso acontece também, ele elencou as obras. Eu vou estar publicando aí nos próximos dias, também no meu site, para baixar, um livro que eu escrevi sobre pintura mediúnica. Não é diferente, porque se você pega a pintura mediúnica, também eles pintam como Monet, como Tarsila do Amaral, como Van Gogh, como Picasso. As obras são lindas, mas são obras que, na verdade, são pinturas mediúnicas. Tem que ter no verso essa informação para aquele que compra saber que não se trata de uma obra verdadeira. Nosso tempo acabou, doutora. Ai, eu pena. agradeço muito Obrigada, a sua presença aqui no estúdio. E provavelmente vamos ter uma próxima, né? Obrigada. Eu agradeço muito. O Discussão Especial de hoje fica por aqui. Para você ver este e outros de nossos programas, acesse nosso canal do YouTube. Até a próxima!